Olá, queridos e queridas, abençoados e abençoadas do meu canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série de Salmos. No vídeo de hoje nós iremos ler o Salmo 55, mais um Salmo de Davi. E aí eu já te convido a orarmos agora, pedindo a bênção e a presença de Deus sobre esse nosso momento. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós te damos graça por mais uma oportunidade, te louvamos e te exaltamos, porque o Senhor nos dá mais essa chance de vivermos mais um dia, de tentarmos sermos melhor. Senhor, em nome de Jesus, te pedimos a tua ajuda e o teu auxílio no estudo da tua palavra, que venhamos entender e ouvir a tua voz através das Escrituras. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Você diz amém? Queridos, Salmo 55, o Salmo de Davi, o salmista Davi escreveu assim: escuta a minha oração, ó Deus, não ignores a minha súplica, ouve-me e responde-me. Os meus pensamentos me perturbam e estou atordoado diante do barulho do inimigo, diante da gritaria dos ímpios, pois eles aumentam o meu sofrimento e irados mostram seu rancor. O meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam, temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. Então eu disse, quem dera eu tivesse asas como a pomba, voaria até encontrar repouso. Sim, eu fugiria para bem longe, e no deserto eu teria o meu abrigo. Eu me apressaria em achar refúgio longe do vendaval e da tempestade. Destrói os ímpios, Senhor, confunde a língua deles, pois vejo violência e brigas na cidade. Dia e noite eles rondam por seus muros, nela permeiam o crime e a maldade. A destruição impera na cidade, a opressão e a fraude jamais deixam suas ruas. Se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo, chegado, você com quem eu partilhava agradável comunhão, enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus, que a morte apanhe os meus inimigos, de surpresa desçam eles vivam para a sepultura, pois entre eles o mal acha guarida. Eu, porém, clamo a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, choro angustiado. E ele ouve a minha voz, ele me guarda ileso na batalha, sendo muitos os que estão contra mim. Deus que reina desde a eternidade me ouvirá e os castigará, pois jamais mudam sua conduta e não tem temor a Deus. Aquele homem se voltou contra os seus aliados, violando o seu acordo. Macia como manteiga a sua fala, mas a guerra está no seu coração. Suas palavras são suaves como óleo, mas são afiadas como punhais. Entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o sustentará. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Farás descer a cova da destruição aqueles assassinos e traidores, os quais não viverão a metade dos seus dias. Quanto a mim, porém, confio em ti. Que salmo maravilhoso, meus queridos. Eu quero aqui destacar, em primeiro lugar, eu quero fazer uma introdução, te esclarecendo, porque a oração de Davi tem horas que parece muito pesada. Quando Davi pede a Deus que leve à sepultura os seus inimigos vivos, isso é terrível, a morte é terrível. Porém, nós precisamos lembrar do contexto, em qual época está inserido a vida de Davi, em qual período ele escreve esses salmos. Nós precisamos ter essa maturidade de lermos a Bíblia, entendendo o contexto da época, a cultura da época. Isso é muito importante para que você entenda alguns trechos da Bíblia Sagrada. E aí nós precisamos lembrar que Davi vivia em uma época em que havia guerras de espadas, onde exércitos se formavam e se preparavam para cercar cidades, e por isso que era tão comum, e até hoje a gente ainda vê algumas cidades que sobreviveram ao tempo, era tão comum nós vermos cidades rodeadas por muros, por muralhas, como é o caso de Jerusalém. Até hoje estão lá as muralhas, né, que cercavam a cidade velha. Então nós precisamos entender que Davi está em uma época de guerra, de inimigos, e por isso que Davi fazia essas orações. É claro que nós logo lembramos do ensinamento do mestre,
no Novo Testamento, quando Jesus nos orienta a orarmos pelos nossos inimigos e pedirmos que Deus os abençoe. Aí a gente vai aprender um novo formato, né? Nós não iremos mais orar pedindo para Deus matar, para Deus... Precisamos ter esse entendimento. Mas o que eu quero destacar no Salmo 55 são os versículos 4 e 5, quando o salmista vai dizer assim: o meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam, temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. Aqui nós vamos ver o salmista Davi sendo vítima de um mal tão atual. Nós vamos ler aqui o salmista Davi declarando que está sendo vítima de um mal que está assolando a humanidade nesses últimos dias. Algo que está envolvendo todos os setores da sociedade. O que é, Alain? Exatamente o pânico, a ansiedade, o pavor. A gente vê tantas pessoas falando exatamente isso, esses sintomas, estão sentindo esses sintomas na sua vida. Quantas pessoas não têm dito para você e para mim, pessoas que confiam em nós, dizem: o meu coração está acelerando do nada. Eu estou em um canto, de repente ele dispara e eu fico ansioso, eu fico angustiado e o medo me domina. Quantas pessoas não estão vivendo essa situação? Quantas pessoas não estão vivendo essa realidade que o salmista Davi acaba de declarar no Salmo 55, que ele acaba de dizer que ele estava vivendo essa situação? Quantas pessoas não estão vivendo uma vida de pavor, de pânico? Algumas pessoas não estão conseguindo nem trabalhar, porque não conseguem. Logo quando vão entrar em um transporte, seja seu ou público, já fica tomado pelo medo, pela angústia. Meu Deus, será que o corona está aqui? Será que alguém está doente? Alguém está nesse carro? E são tantos fatores. Na verdade, a ansiedade, o pavor, a angústia, o pânico, a crise de pânico, ela só precisa de um gatilho para disparar na vida de alguém, para acender na vida de alguém. E aí, esse gatilho não necessariamente pode ser só o Covid, pode ser outras coisas, um medo de um parente que está internado, o medo da crise que está assolando o teu lar, as contas não estão conseguindo ser resolvidas, tantas coisas. Eu estou dando alguns exemplos, mas o que o medo, a ansiedade, o pavor, o pânico quer é apenas um gatilho para entrar na tua vida e tirar a paz da tua vida. Porém, o salmista Davi, ele declara esse estado que ele está, mas a gente precisa entender que só pode dar conselho àquele que vive a experiência. Só tem respaldo, só tem crédito em dar conselho àquele que sente na pele o que você está passando. E aí o salmista Davi, como ele sentiu na pele essa situação, como ele viveu a situação, eu te convido a ler o versículo 22, quando ele vai dizer o seguinte: olha o conselho de Davi aqui: entrega as suas preocupações ao Senhor e Ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo venha cair. Olha isso. Olha que conselho maravilhoso. O salmista Davi aqui está simplesmente me dando o conselho para sairmos dessa situação. Ele está te entregando a chave que abre a porta, que te tira desse pânico, desse pavor e vai te levar para um lugar de paz. Ele vai dizer, olha o versículo 6, quando ele termina de falar que o seu coração está acelerado, que o pavor da morte o assaltaram, que o temor e o tremor o dominam, o medo tomou conta dele, ele vai dizer no versículo 6 algo que todos que estão nessa situação também, se lessem esse salmo, iriam dizer: meu Deus, essas são as minhas palavras. Olha isso. Então eu disse: quem dera eu tivesse asas como a pomba, voaria até encontrar repouso. Sim, eu fugiria para bem longe e no deserto eu teria o meu abrigo. Quantas pessoas, ou por que não dizer todas essas pessoas que estão vivendo essa realidade do versículo 4 e 5, estão no meio do pânico, do pavor, da ansiedade, uma crise de ansiedade. Quantas dessas pessoas, ou por que não dizer todas essas pessoas, também não querem isso? Ah, se eu tivesse uma forma, Alain, de sair de onde eu estou e ir para um lugar de paz, um lugar onde eu sentisse calma, onde esse medo não estivesse, onde esse pavor não estivesse. Quantas pessoas? Você não faria de tudo, não daria tudo para ter paz? Então o salmista,
está te dando o segredo dessa verdadeira paz. Você não precisa gastar nada, você não precisa dar nada. A única coisa que você vai ter que fazer é entregar verdadeiramente todas as tuas preocupações ao Senhor. E Ele com certeza te sustentará no meio dessa situação. Mas eu preciso te explicar que você precisa entregar de verdade. Quem sabe alguém está me assistindo e dizendo, Alan, mas eu já entreguei e eu continuo sentindo. Não, você não entregou de verdade. Porque se você ainda está sentindo é porque você não entregou de verdade. Eu vou te dar aqui uma simbologia, um exemplo. Por exemplo, eu chego na sua casa e você diz, Alan, essa máquina aqui está dando problema e tal. E eu digo assim, me entrega ela, que eu vou levar em alguém e eu vou resolver. Fica tranquilo aí, porque eu vou resolver a situação. E aí você me entrega a máquina e eu levo. Enquanto eu levei essa máquina, chega uma pessoa e diz assim para você, e aí, como é que tá lá aquela máquina? E aí se você tiver entregado verdadeiramente, você vai dizer assim, ó, não estou preocupado mais com ela, já entreguei para o Alan vai resolver, estou nem aí, só vou esperar agora o resultado. Mas na contrapartida, no exemplo contrário, vai chegar alguém na tua casa e dizer, e aí fulano, aquela máquina e tal, e você vai dizer, meu Deus, eu entreguei para o Alan, mas eu estou preocupado, não sei se vai dar certo, acho que não vai. Você aí, desse exemplo, você não entregou. Você entregou, mas ainda a máquina ainda está no teu coração e na tua mente. Você precisa entregar de verdade as suas preocupações a Deus. Porque se você entregar de verdade, o Senhor te sustentará. O Senhor te sustentará. E Ele jamais permitirá que você caia. Se você entregar de verdade as suas preocupações ao Senhor. Amém, querido? Amém, querida? Essa é a palavra de Deus para a tua vida nesse dia, nesse vídeo, nesse salmo. Salmo 55. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus repreenda na tua vida todo o mal. Vamos orar? Bendito Deus, eterno Pai, nós te damos graças, Senhor, por esta palavra tão maravilhosa, por esta palavra tão rica que o Senhor nos dá nesse dia, nesse vídeo. Senhor, eu te entrego cada um que está me assistindo agora. Deus, quem sabe alguém precisava ouvir essa palavra, alguém está nessa situação, ou tem um parente que está nessa situação, e o Senhor nessa manhã, nesse vídeo, não importa a hora que essa pessoa está assistindo, o Senhor deu a direção para essa vida, para essa pessoa nesse momento. Pai, ajuda, fortalece. Que o Senhor venha ser aquele que traz paz para esta pessoa. Assim, Pai, eu te entrego todos aqueles que estão nos hospitais internados. Deus, em nome de Jesus, vem com vida sobre essas pessoas. Seja o socorro bem presente na hora da angústia. Deus, repreende o pânico, o pavor, porque nós temos visto que as pessoas que estão internadas, elas estão doentes. Mas o medo também faz parte dessa doença. Mas o pânico, o pavor, tem sido, quem sabe, até a maior porcentagem na vida dessas pessoas. Pai, em nome de Jesus, traz paz, tranquilidade, traz fé sobre essas pessoas que estão internadas, para que elas consigam sair desse leito. Pai, eu te entrego seus familiares, que quem sabe também estão tomados desse pânico, desse pavor. Senhor, que o Senhor venha ser a fortaleza, que o Senhor venha ser aquele que sustenta essas pessoas. Assim, Pai, eu te entrego todos os profissionais da área da saúde, todos aqueles que trabalham em todas as áreas do hospital, desde o porteiro até o diretor, que o Senhor os guarde, que o Senhor os livre. Assim, Senhor amado, eu te entrego em nome de Jesus, como sempre, a tua nação santa Israel, o teu povo eleito, o teu povo amado. Guarda, traz paz às divisas de Israel, traz paz aos muros de Jerusalém. Deus, aonde houver o descendente de Jacó no mundo, que o Senhor venha guardá-lo e livrá-lo de todo mal. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome do teu Filho Jesus. Amém, queridos, amém, queridas, graças a Deus, que Deus te abençoe. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você já é inscrito ou não, mas gostou do vídeo, Deus falou contigo, dá o like aqui embaixo, ativa o sininho, tá? Comenta, compartilha com mais pessoas. Eu quero te desafiar, você que já é cadeira cativa do canal, você que já me assiste todos os dias, eu quero te fazer um desafio. Nós estamos aí, a última vez que eu vi, foi ontem, estamos em 570 e poucos inscritos, e aí eu quero te fazer um desafio, eu quero te desafiar a nós chegarmos nos 1000 inscritos, tá? Chegamos nos 500, foi muito bom, ficamos felizes, o YouTube nos mandou felicitações, e aí eu te desafio a chegarmos nos 1000 inscritos. Tem um detalhe também, eu quero fazer lives aqui no YouTube, mas tem algumas regras, e uma dessas regras é ter 1000 inscritos. Então eu te convido aí
a entrar comigo nesse desafio. Se você gosta do canal, se você gosta do Alan, então eu te desafio a compartilhar para que mais pessoas venham se inscrever, tá bom? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.